Vamos então iniciar, lembrando a todos que esse vídeo ficará no canal da Web oficial. Vocês poderão acompanhar a qualquer momento. Estamos hoje aqui com a Leise Almeida, que é escritora baiana, nascida no município de Rui Barbosa, Bahia, em 28 de maio de 1989. Professora pedagoga e licenciada em matemática, pós-graduada em coordenação pedagógica e neuropedagogia. Mora no município de Itaperaba, Bahia, onde atua profissionalmente como coordenadora pedagógica. Ela é fundadora do canal do YouTube e Instagram Cactus Poesia, @cactus.poesia. Nordestina. É que aqui está separado, é tudo junto ou é separado? É tudo junto. Aí Tudo ficou junto? separado, né? Sim, @cactus.poesia nordestina. Membro da AVEB, Academia Virtual de Escritores Brasileiros, ocupando a sexta cadeira, tendo como patronese a Rosisca Darcy de Oliveira. Membro do coletivo Ser Mulher, Camanguá, Rio Grande do Sul, possui publicações em Antologia das Palavras da Alma, pela editora Hope, Veredas Literárias, Brasil em Contos, Conexão Imaginárias, Brasil Acrósticos, Brasil em Versos, Introspectiva da Quarentena, pela Web, e este último em parceria com a editora Indê. Poetizando a Bahia, coletânea Maria Isabel, Diálogos Sociais em Poesia e Escritos da Vida, pela Cactus em parceria com a Uiclap e Clube de Autores. Fundadora e idealizadora do projeto Escritas Femininas, juntamente com a escritora e gestora Jo Vieira. É um grande prazer ter todos aqui presentes e realmente agradecemos a Lai. Nós pedimos desculpa a todos que não conseguimos fazer na semana passada e estamos aqui retornando e tentando fazer hoje novamente. Vou passar a palavra para Laís Almeida para falar um pouquinho sobre as suas experiências e falar um pouquinho sobre o seu conto, que é o Peru de Natal, do livro O Espírito Natalino. Boa noite a todos e todas. Teve recentemente a participação no livro Mulheres pelos Caminhos da Fé, com um testemunho meu, né, de um acidente que eu tive, e aí acabei colocando esse testemunho no livro Mulheres pelos Caminhos da Fé, onde a organizadora foi Suzane e Heloísa, né, que foi um prazer imenso trabalhar com elas nesse livro, né, ajudá-las diagramando também, e o livro ficou muito bonito, muito lindo. Eu escrevia muito poesia, né, eu gostava muito de escrever poesia e escrevia textos que, para mim, na época, eram reflexões, né, e sem rimas, sem um pouco de sentido linguístico, né, formal. Porém, depois que eu comecei, que eu me tornei membro da VEB, que eu comecei a participar dos livros, das coletâneas, e a VEB lançou uma série de livros de contos, aí eu fui me interessando por contos e comecei a escrever alguns contos. Então, meu primeiro conto foi O Uísque Gelo Seco, que está no segundo livro de contos da VEB, e em seguida eu tive mais um conto, né, Angelina, a mulata de Jeremoabo, e esse conto agora que é Peru de Natal. Esse livro de conto de Natal, ele é muito especial para mim, porque eu até então
quando a gente estava organizando o livro, inclusive foi eu e a Jo que organizamos esse livro, fiquei o tempo todo ali lendo os contos das outras pessoas, diagramando tudo, mas eu ficava assim pensando, meu Deus, eu vou escrever sobre o quê? E ficava naquela dúvida, o que é que eu vou escrever? Eu vou escrever sobre o quê? E eu queria escrever algo que fosse leve, que não fosse pesado, uma coisa que fosse leve, que fosse legal de ler, que fosse divertido, mas também que trouxesse reflexão. E aí eu anotei 6 pontos que eu queria trabalhar no meu conto, que era a questão da tradicionalidade do Natal, né? Eu queria trazer o tradicional para o meu conto, queria trazer um pouco de humor, né? Mas dentro desse humor eu queria trazer um sentido de amizades, né? Os vários tipos de amizades que a gente tem e momentos difíceis, né? Que a gente passa, entra ano, sai ano, a gente passa por muitos momentos difíceis, a gente passa por muitos momentos alegres e a gente vai vencendo todos eles. Queria trazer um pouco de fé para o meu conto e reflexão, né? Então, é isso aí. O meu conto tem um pouquinho disso tudo, né? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham muitas perguntas para ele, né? Engraçado que só depois que eu publiquei que o livro foi publicado, que o conto foi publicado, só depois que eu reli o conto foi que eu vi que eu tinha dado o nome do meu peru, o mesmo nome de um personagem do livro do filho da Suzane. E só depois que eu percebi isso. Porque, assim, quando eu estava escrevendo, eu queria trazer nomes que tivesse muito a ver com questão de animais, que as pessoas utilizam muito em animais, né? Aí, o cavalo trovão, né, a galinha Fifi, não, a patinha, né, Fifi, aí as galinhas Zizi e Zezé, a vaquinha Doroteia, tem muitas vaquinhas que se chamam Doroteias, né, e aí eu queria trazer esses nomes que geralmente são muito usados, e Rodolfo é um nome que as pessoas, pelo menos aqui na Bahia, costumam colocar em alguns animais, né, e aí eu botei só depois que eu senti que eu vi essa semelhança, né, mas que bom, o Peru Rodolfo está aí, traz uma reflexão linda para a gente. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza, ele foi realmente um conto bastante natalino e bastante reflexivo, né? Eu gostei bastante do conto e realmente a gente fica naquela angústia, né? O que será que vai acontecer com o Peru Rodolfo? E vamos abrir para perguntas. Eu gostaria de saber se vocês querem fazer as perguntas ou nós já vamos para a pergunta da Jo aqui, que ela deixou no chat, né? A Jo colocou que queria saber se o peru de Natal é uma pessoa que inspirou o conto? Não, não foi uma pessoa em si. Como eu disse no início, eu queria fazer um conto que fosse tradicional, mas também que fosse engraçado, né? Um conto que pudesse abordar várias situações, vários momentos e que pudesse trazer um pouco de reflexão para a gente. E aí, eu gosto muito de assistir filmes e gosto muito de assistir desenhos. Assim, eu tenho um papo muito legal com criança porque eu adoro desenhos, então esses desenhos eu assisto todos. E é comum nos desenhos infantis a gente ver a cena, a situação de fazendas, né? Das fazendas, dos animais, os animais no celeiro, conversando, aí sempre tem uma situação, um problema ali no celeiro com os animais e tal. Então, assim, fazendo uma reflexão, aí eu comecei a montar o meu conto e juntar as peças, os diálogos, como ia ser, e ele foi nascendo ali naturalmente, não foi nada muito intencional, não.
ele foi nascendo, e aí, enquanto eu estava escrevendo ali, eu ficava pensando assim, mas eu quero trazer um pouquinho de humor. Aí foi que veio aquela questão lá, né, da pirraça, né, do porco com peru, né, e aí por diante. Eu lembro do desenho Fuga das Galinhas. Não sei se vocês assistiram, mas entra bastante essa coisa da conversa no celeiro. A Jo fez outra pergunta, ela não pode ouvir, ela está só digitando ali, para caso ela for ver no YouTube, ela vai ver se você respondendo. E você já respondeu praticamente, né? Ela pergunta qual mensagem você quis passar com esse lindo conto, e você praticamente já disse sobre isso. Nesse momento está passando um caminhão aqui. Pronto. Essa pergunta dela, qual mensagem ela quis passar com esse lindo conto? Quando eu queria trazer uma reflexão, eu queria falar sobre o nascimento de Jesus sem entrar pela questão religiosa, porque eu queria fazer um conto que fosse para todo mundo, que a pessoa, ao ler o conto, não tivesse nenhum tipo de preconceito. Eu não vou ler esse conto porque esse conto vai ser para o lado evangélico, eu não vou ler esse conto porque esse conto vai ser para outro lado, entendeu? Então, é religioso. Então, eu queria trazer uma reflexão sobre Jesus, sobre o propósito, o nascimento de Jesus, mas eu queria que fosse tudo bem, muito natural, dentro do conto. E a reflexão principal que eu trago nesse conto é sobre qual é o nosso propósito, né? Todos nós temos um propósito, nascemos com um propósito. E eu acredito que naquele momento ali que ele passou aquela agonia toda, né, que ele achou que ele ia morrer, passou a vida dele, passou inteirinha assim, aos olhos dele, né? E naquele momento ali, ele pôde fazer uma reflexão e ele pôde ali buscar, né? Buscar, pedir em oração a Deus mais um tempo aqui. E só depois que ele foi perceber, né, que ele tinha um propósito. E os colegas dele, os animais, já tinham dito isso, mas ele estava tão desesperado e preocupado em salvar a vida dele, que ele não tinha percebido isso antes. E ele só percebeu depois que o milagre aconteceu, que foi dele ter sido salvo, né? Muito legal. E deixa aberto aí se o Emerson, Suzane. Só para, desculpa, finalizar aqui, ó. A, a Jo falou que é para dizer parabéns para você mais uma vez, por você presentear com as suas reflexões profundas. E eu abro aí para quem quiser fazer sua pergunta. Boa noite, então. Parabéns, escritora Lai, pelo lindo conto, né? E eu vou fazer mais uma reflexão também, né? Do que tu colocou para nós. Muito interessante mesmo. Gostei muito da forma como tu conduziu ali o teu discurso, né? De uma forma leve, suave, apesar de estar tratando um assassinato, né? Que ia acontecer, mas foi uma forma tão leve de contar, né, que eu gostei muito, e também tu fez um suspense, né, tu conseguiu fazer um suspense e nos manter fixo naquela leitura, 12 páginas, né, mas 12 páginas que passaram muito rápido, porque eu queria ler até o final para ver o que ia acontecer, e tu conseguiu nos segurar, né, segurar os leitores ali numa leitura só, porque a gente pega uma leitura, para e depois volta nela de novo, mas no teu caso não foi possível que isso acontecesse, porque eu senti necessidade de comer o conto até o final para ver o que ia acontecer com o peru, né? E ele foi salvo, e gostei muito que quando tu vai colocando aquelas falas ali dos personagens, né, que são os animais, e ali nós temos uma fábula, né, que tu fez uma fábula. A fábula é quando nós damos características humanas a animais,
né? E através disso se tem uma mensagem, e foi isso que tu nos ofertou nesse teu conto, né? E trouxesse uma mensagem linda. E lá no final tu traz também aquela leveza novamente, né? Tu descreve muito bem o Peru lá no final, sozinho, olhando para o céu, vendo aquela estrela e pensando em Jesus. Então, tu consegue passar para nós assim uma profundidade, como disse a Joveira, né? Aquela profundidade e aquela serenidade ali no final, como se a gente estivesse vendo aquela cena, ele ali meditando e pensando na vida. Eu achei aquilo muito lindo, sabe? E conseguisse passar muito bem essa ideia mesmo para nós. E gostei muito também das falas, né, dos personagens ali, os animais, e eles representam as pessoas, né, o que as pessoas vão falando nos nossos ouvidos, tudo aquilo que elas vão pensando, o ponto de vista dela, né, e como a gente tem que enfrentar tudo isso. O que as pessoas vão falando, cada um tem uma opinião, e aquilo vai como nós vamos absorvendo tudo aquilo, né, as falas diferentes, então achei muito legal, cada um fala uma coisa, e ali é o que a gente ouve, né, na nossa vida, um que te estimula, um que faz tu acreditar no teu potencial, outro que faz tu perder a coragem, outro que te faz tu não ter fé, que diz que isso é bobagem, que milagre não existe, né, mas sempre tem algum ali para te dar um estímulo, né, e para te seguir em frente, que vai dar tudo certo. Então, a importância da gente ter a nossa opinião formada e não nos deixar influenciar por negatividades, né? Então, legal. E aquela missão lá do final, né, que todos nós temos uma missão, né, assim como o Peru, todos nós temos. Então, parabéns para ti, né, só tenho aplausos para te dizer, né? Obrigada. E fiquei pensando, quem seria esse Peru? Será que esse Peru seria a própria Lai? Essa é a minha pergunta. Pode ser, pode ser. Eu acho que muitas pessoas, inclusive eu, já estive nesse lugar, né? De que tinha algo para acontecer, as pessoas diziam para você que algo ia acontecer ali e muita gente, como você acabou de falar, estimulando, outros lhe colocando para baixo, né? Outros querendo lhe desestabilizar, mas assim, eu creio que eu devo ter colocado um pouco da minha personalidade ali no Peru em relação à autoestima, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma autoestima muito grande, né? Assim, tem gente que fala assim, tem aquele ditado que diz, eu sou igual a Tomé, eu só acredito quando eu vejo, né? Eu não diria que é que eu acredito só quando eu vejo, mas assim, minha autoestima, ela é grande. Então, assim, enquanto eu não tenho ali uma posição definida de que aquilo não deu certo, que acabou, que se findou ali, que não deu certo, eu continuo seguindo, crendo que vai dar certo. Então, eu sou esse tipo de pessoa assim, né? Não sei se é um defeito, não sei se é uma qualidade, mas eu sou assim. E aí eu acho que eu coloquei isso lá no Peru, né? Que ele ficou, enquanto ficava ali o porquinho o tempo todo, né? Haroldo, o tempo todo, né? Tu vai morrer, tu vai ser comido, ele vai te matar no Natal, vai te comer e tal, e ele ficava lá tentando descobrir formas de ficar vivo, né? Fez amizade com a filha do fazendeiro, ele tentou ganhar a amizade do fazendeiro para não ser morto, né, no Natal, até que veio outra pessoa, né, que no caso veio a Patinha, né, Fifi, que falou para ele sobre o milagre do Natal. Então, Fifi, de certa forma, ela foi bem esperançosa, ela foi aquela pessoa que trouxe uma esperança, que disse assim, olha, tenha fé,
se você tem um Deus, né, que se você pedir a Ele com fé, se você acreditar, Ele vai te salvar, né? Peça, ore, peça por um milagre de Natal. Então, assim, eu queria muito frisar essa questão do milagre de Natal, porque é isso mesmo, todo ano no Natal a gente espera um milagre, né? A gente espera que um milagre aconteça na vida da gente. Às vezes a gente está muito feliz, mas em algum lugar tem alguém esperando o milagre de Natal. É alguém que está doente, quer se curar de uma doença, é alguém que é, quer adquirir, né, algum bem, alguma coisa, é alguém que quer que o ano que venha seja melhor, né, é alguém que está desempregado e quer entrar um novo ano com um emprego para sustentar a sua família e tantas outras situações, né, que pode ser esse milagre de Natal. Para Rodolfo, o milagre de Natal era ele ficar vivo, porque ele era novo e ele não queria morrer naquele momento, né? Então, eu creio que sim, eu creio que eu me encontrava ali, de certa forma, né, naquele conto, me encontro ali naquele conto, nos pensamentos e até no falar e no agir, sim, do peru naquele momento, né. Recentemente, esse ano, em maio, dia 15, eu tive um acidente, né, um acidente que eu sobrevivi e saí com um arranhão na perna, né? Então, assim, eu era nova para morrer e Deus me poupou, né? Eu sei que vai chegar o meu dia, que eu vou morrer um dia, né? Como todos nós, né? Um dia vai chegar o nosso dia, mas não era aquele dia, né? E Deus, ele fez aquele milagre ali na minha vida e não era aquele dia, eu ainda tinha muita coisa a fazer e muita coisa a conquistar, né? Então, sim, sim, Suzane. Muito interessante isso que tu falas, né? E olha que o teu peru de Natal tu escreveu antes desse teu acidente, né? Sim, Olha só como é que é a vida, né? A vida é escrita, a gente nem sabe, né? isso. Mas quem sabe ali já era assim, como se fosse uma profecia de alguma coisa que talvez inconscientemente tu nem soubesse, É, né? pode ser. Muito interessante mesmo. Parabéns. Muito lindo. Obrigada. Recomendo essa leitura para todos nós, para todos que estão agora assistindo esse vídeo. Se não compraram o livro, se não tiveram a oportunidade de ler esse conto, leiam, porque ele é muito bom mesmo, profundo, reflexivo. Mais uma vez, parabéns. E muito obrigada por me presentear com esse conto Peru de Natal. Eu que agradeço. Tá sem áudio, Roberto. Roberto está sem áudio, então podemos passar para o Emerson. Temos perguntas, Emerson? Olha, o que eu queria perguntar, a Suzane e a Jo já perguntaram, então eu vou fazer mesmo mais uma reflexão. Eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu sou muito fã da escrita da Lai, gosto dos textos dela. Obrigada. Inclusive, Lai, o seu texto ontem sobre o Dia do Diretor Escolar, eu mandei para todas as diretoras com que eu trabalhei, para os meus amigos que são diretores, todos agradeceram muito. Falaram, nossa, obrigado, você lembrou da gente. Falei, gente, o texto não é meu, tá? O texto é de uma amiga minha, escritora, veio direto da Bahia, foi escrito com muito carinho. Aí estou repassando para você o agradecimento que todos os meus colegas que viram o texto gostaram muito, ficaram muito emocionados. E realmente eu corroboro com o que a Suzane disse, acho que o seu texto é uma reflexão muito, muito profunda, né? É uma fábula, e assim, eu também sou fã de desenho, eu também amo, adoro assistir desenho, assistir fábulas, assistir e ler fábulas, desde as clássicas, então dessas mais modernas aí. Quando
quando eu comecei a ler o seu conto, eu me lembrei de um desenho, agora me fugiu o nome, mas era um desenho que, inclusive, esse ele não foi muito, assim, divulgado, assim. Uma vez eu achei um DVD perdido, eu dei para meu afilhado, e meu afilhado, acho que ele assistiu tanto esse desenho que quase furou o DVD. Agora não me lembro, não. Sei que era a ideia, a história também de um peru, que ele ia morrer, que depois é adotado pela filha do presidente, ele viaja no tempo para salvar todos os perus do Natal, e cara, mais ou Que menos assim. legal, E que começou a me legal. lembrar bastante, né? Lembrar, né? O que não, que o seu conto tenha sido uma cópia, mas assim, me trouxe essa memória, assim, bem afetiva, né? E é uma fábula muito bem escrita, muito bem colocada, e a reflexão dela é muito profunda. E como você diz mesmo, nesse seu texto, nos faz refletir, né? Nos faz assim, a gente está quase chegando de novo nesse período de Natal, e nos faz a gente crer nos milagres, né? E eu acho que a mensagem que eu vi no seu texto, que eu até trouxe também, que o Pedro Rodolfo, ele aprendeu primeiro a acreditar, a crer no milagre, e em segundo, em ser um milagre também, né? Então, acho que isso é muito profundo, muito importante, assim. E eu quero aqui deixar meus parabéns e o agradecimento de nos presentear com mais uma escrita sua, assim, tão profunda, tão valiosa. Eu que agradeço, Emerson, todo o carinho de vocês. É muito importante para a gente, escritor, né, ouvir dos leitores que leu e que gostou e que não conseguiu parar e que foi até o final, porque queria saber logo como era o final e que a leitura prendeu ali, porque a gente entende que a gente fez algo bem feito, né? A gente colocou algo ali com o coração, mas que não só foi só o coração, que também foi bem feito e que agradou o leitor. E é melhor ainda quando esses leitores são também escritores, né? Escritores que escrevem, que eu admiro muito, vocês, cada um de vocês, a escrita de vocês, gosto muito do que vocês escrevem, e assim, e saber que alguém que escreve tão bem quanto vocês gostou também do que eu escrevi, né? Então, isso é muito importante para mim, muito importante mesmo. Essa semana eu conversei com a Jo, assim, rapidamente, aí falando com ela, né, que eu estava incomodada, porque eu queria escrever algo que mudasse a vida de alguém, eu queria escrever algo que tocasse no coração de alguém e que pudesse mudar, que pudesse fazer história, né? Mas não é que eu quero ganhar dinheiro com isso, ser famosa, ser rica com a minha escrita, né? Eu quero que a minha escrita ela seja significativa para as pessoas, né? É diferente. Se eu tiver que escrever 10, 20, 30, 50 livros e doar só pelo simples fato de saber que vão ter pessoas que vão estar lendo, que vão ter pessoas que vão estar ali refletindo, para mim já é suficiente, né? Eu sinto muito que no Brasil a gente não tenha uma quantidade muito grande de leitores, né? Eu costumo dizer que tem mudado isso, né? Tem se mudado isso, assim. A gente hoje já tem uma quantidade de leitores muito mais do que o que a gente tinha antes, mas ainda precisa mudar, ainda precisa se conquistar novos leitores, se conquistar mais leitores, né? Jô perguntou aí o que eu mudaria hoje no conto, se eu mudaria alguma coisa nesse conto hoje. Não mudaria. Eu tenho contos que eu já escrevi e que muito tempo depois, quando eu reli, eu mudei algumas coisas, não só contos como poesia, né? Eu mudei algumas coisas, mas esse não. Esse foi um conto que eu escrevi, foi um conto que eu não fiquei lendo ele o tempo todo e modificando. Eu escrevi ele assim, de uma vez. Eu sentei,
refleti, pensei no que eu queria fazer e escrevi, né? Então, assim, me senti inspirada no dia, escrevi. Quando eu terminei, eu tinha o conto pronto, né? Eu só mudei nele um detalhezinho bobo, porque como eu queria ter trazido a modernidade, eu queria trazer o tradicional, mas para salvar o Peru Rodolfo, eu precisava trazer algo moderno para dentro do conto. Então, o que seria esse algo moderno? Seria esses perus que a gente chega no supermercado, compra no pacotinho, com aquele termômetro, chega em casa, põe no forno, quando o termômetro sobe, está pronto, né? Então, assim, a princípio, logo quando eu escrevi, de forma muito bem, assim, humorada, eu citei 2 marcas, né? Aí, mas depois, refletindo, eu pensei assim, eu não vou citar essas marcas, porque eu não conheço muito bem essa questão dessa citação, eu não sei se eu posso ou não sei se vai me causar depois problema ou não. Mas aí, de imediatamente, eu tirei as 2 marcas que eu tinha citado e deixei apenas o peru pronto passar, né? Um peru já pronto passar, que o fazendeiro não teria que matar, depenar, queimar ali, limpar para poder assar, né? Não teria que preparar, fazer aquela preparação toda passar, porque ele já viria no ponto de colocar no forno e assar. Então, assim, eu não mudaria nada. Eu acho que eu consegui levar nesse conto a mensagem que eu queria levar para as pessoas, né? E como eu disse no início, ele tem 6 pontos bem importantes, né? Que essa questão do tradicional, que tem se mudado muito nos dias atuais, essa questão do humor misturado com a amizade, né? Você viu que ali tinha animais que tinham uma amizade verdadeira. Em algum momento no conto, eu cito o cavalo trovão. E aí eu digo assim, quem diria o cavalo trovão foi o mais, como é que eu digo, mais sensível dos animais, né? O cavalo trovão lá todo sério na dele, e no momento em que o peru estava sendo carregado para ser morto, ele estava lá dando força ao peru, estava sendo um amigo do peru e chorando pelo peru, né? Então isso demonstra, né, a amizade, demonstra que tem pessoas que realmente estão ali com a gente, se importam com a gente em qualquer situação que a gente esteja passando, né? Os momentos difíceis, aí teve aquele momento terror, né, Suzane? Aquele momento terror que ele passou quando ele viu o fazendeiro pegar a faca e ir amolar a faca. Imagine, você tá ali pensando que vai ser morto e o cara tá amolando a faca na tua frente para te matar, né? Deve ser desesperador, né? Então, assim, e aquele momento de fé. Enquanto ele estava desesperado, ele parou, respirou e pensou, não, eu vou orar para aquele Jesus lá que a Patinha Fifi me falou. E ele começou a orar naquele momento ali, e um milagre realmente aconteceu, né? Ele não foi morto. Então, assim, é isso aí. E o interessante nesse conto é que, além de trazer essa questão das amizades, aquela amizade que torce por você, aquela amizade que quer ver você bem, eu trouxe um outro ponto muito importante, que foi o após o trauma, né? Quando ele ia viver o trauma, tinha ali animais que estavam do lado dele, dando uma força para ele, tinha animais que estavam fazendo chacota, fazendo medo e aterrorizando ele, porque estava feliz, porque ele ia morrer, né? Veja bem, o leitão Haroldo é um leitão, ele também ia ser morto em algum momento, e ele estava fazendo regime para não engordar, para não ser morto. Então, se ele ficasse magro, ele não ia ser morto. Mas ele estava naquela situação. Mas ele pegou ali a situação dele, escondeu. O que foi que ele fez? Ele se concentrou na situação do amigo peru para aterrorizar o amigo peru, né? Então, o amigo peru, você vai ser morto, né? Vão lhe comer, você vai ser um peru assado no Natal e tal, e aterrorizou o peru. Então, após o trauma,
vem uma outra situação. Quando ele retorna, de imediato, ninguém foi abraçar ele e agradecer a Deus porque ele estava ali, porque ele não morreu. Todo mundo queria saber como ele conseguiu se safar da situação. Então, é isso que acontece muito nas nossas vidas, né? A gente está por uma situação difícil, tem alguém ali que está apoiando, mas tem alguém que está empurrando para o fogo, né? E depois que a gente consegue passar pela situação, tem pessoas que não querem te dar os parabéns, tem pessoas que não querem te abraçar, que não querem saber que você estava feliz, tem pessoas que querem saber como você se safou daquela situação. Então, a gente vê aí inúmeras formas de amizade, inúmeras formas de tratamento, né, de carinho pelo outro. Então, é isso aí. Eu não mudaria nada, não. Eu acho que ele está legal do jeito que está e ele conseguiu cumprir o propósito dele, né, de trazer uma reflexão aí, aliás, várias reflexões. Muito bem. Estão ouvindo agora? Tudo bem, tranquilo. Uma perguntinha básica aqui, a gente quase finalizando. Faz tempo que eu li o conto, mas eu lembrava de no final ele ter refletido sobre Jesus ter uma missão de ter ido para a cruz e a morte dele ter sido bastante importante. Aí eu não me lembro muito bem, mas se tipo ele se arrependeu porque em algum momento ele pensou que seria o momento dele também fazer algo pela humanidade ou pela família ou alguma coisa assim. E aí passou e ele pegou e falou: não, prefiro estar vivo mesmo, ou alguma coisa assim. Não sei se eu interpretei errado ou é que faz tempo que eu li, mas era alguma coisa assim. Foi uma reflexão curta que eu fiz no finalzinho, um parágrafo que diz assim: mais tarde, quando os sinos da igreja tocaram e todos estavam à mesa comendo, o peru Rodolfo olhou para o céu e viu uma estrela enorme e brilhante passando, e entendeu que o menino Jesus mais uma vez nasceu naquele dia no coração de muitas pessoas, que acreditavam, tinham fé e o amavam, assim como ele. O peru Rodolfo não foi morto e assado naquele dia, mas sabia que seu dia ia chegar, pois nascera com esse propósito, né? No início, eu fiz um fechamento do conto, porque no início do conto, quando eu apresentei os animais, eu mostrei qual era o propósito de cada um ali no celeiro, né? A vaquinha era dar leite, as galinhas eram colocar ovos para a família, o porco ele ia ser engordado para ser comido também, né? O cavalo, que era o de auxiliar ali nas tarefas da fazenda, né? E Rodolfo estava ali para ser assado, mas não foi. Então, a reflexão foi essa, que Jesus, quando ele nasceu com um propósito, né? Jesus veio ao mundo com um propósito. Naquele momento, ele era a salvação da humanidade, né? Muitas pessoas se alegraram, os reis magos se alegraram com o nascimento de Jesus, e algo mudou no mundo com isso. Mas teve também aquelas pessoas ruins que quiseram matar Jesus, porque sabiam que um príncipe, né? O filho de Deus, né? Deus também, nascido ali naquele momento, iria mudar muita coisa, né? E naquela época existiam muitos reis, e os reis não queriam perder seu trono para um plebeu, né? Para um que estava nascendo ali naquele momento. Mas Jesus nasceu e ele sempre ele soube do propósito que ele tinha, que o nascimento dele tinha, né? E que um dia ele iria morrer, né? Para salvar a humanidade. É tanto que todas as histórias da Bíblia, elas nos ensinam que Jesus, em momento nenhum, ele disse: não, eu sou Deus, eu não vou morrer, não, né? Ele aceitou a missão dele aqui na Terra, ele fez tudo que o pai dele
determinou para que ele fizesse aqui na Terra, né, que Deus determinou, e aceitou, né, o seu propósito. Então, eu termino falando sobre isso, que o peru, ele refletiu sobre a vinda de Jesus, sobre o nascimento de Jesus, sobre o propósito que Jesus teve, e no final ele descobriu que ele também tinha um propósito, né, que ele nascera com um propósito, e que todos nós nascemos com um propósito, né. Agora, cabe a gente descobrir qual é esse propósito, né. Eu queria falar, assim, rapidinho, sobre Dani Luz. Ela não está aqui hoje, eu creio que ela deve ter tido algum problema, mas ela estava muito empolgada com o conto, e durante a semana passada ela mandou uma mensagem para mim. Ela mandou uma mensagem para mim, me agradecendo por ter lido o conto, que o conto era maravilhoso, que ela gostou, me elogiou bastante. E aí eu descobri uma coisa que eu ainda não tinha pensado com ela. Ela disse assim para mim: o seu conto é juvenil. Você escreveu um conto para adolescentes, né? Para todo mundo que lê seu conto vai fazer uma reflexão, né? Mas o seu conto é um conto voltado também, principalmente para um público adolescente, né? Para um público novo. E aí foi quando eu tive a ideia de que eu vou tentar transformar esse conto em um livro, é um pequeno livro só do conto, com ilustrações, né? Mas isso aí eu creio que é projeto para o ano que vem. É muito legal essa ideia. A Vai Lorena ficar aconteceu a lindo. mesma coisa, que ela fez o Quarteto de Aventuras, que foi do primeiro livro da Web, e aí ele se tornou o livro, o Quarteto de Aventuras. Pode falar, Suzane, desculpa me interromper. Não, eu que peço desculpa, falamos junto. Lindo mesmo. Vai ser um lindo livro ilustrado. E quando eu estava lendo, né, e tudo, fiquei imaginando as cenas, como eu já tinha falado, e eu fiquei pensando num desenho animado, né? Fiquei pensando ali num desenho animado muito divertido. Então, quem sabe um dia também não vai ser um desenho animado. Quem sabe? Com certeza. E caso vocês tenham mais perguntas aí, deixem também nos comentários aqui, porque estará disponível no nosso canal do YouTube. Gostaria de agradecer a disponibilidade da Laís aqui e de todos presentes. E espero que vocês gostem muito. E o conto está aqui disponibilizado também no nosso grupo do WhatsApp, para vocês que leram. E realmente, quem tiver interesse após assistir, nós também temos o livro na Uniclap. Você pode adquirir diretamente por lá, que é o Espírito Natalino, publicado pela AVEB e impresso pela Uniclap. Muito bem. Se acaso queira dar uma finalizada, agradecimentos, alguma coisa, fique à vontade, vai. Só queria agradecer a vocês pela oportunidade, né? Agradecer por estar podendo falar sobre o conto. Para mim é uma evolução muito grande na escrita, esse conto, assim como outros que eu venho escrevendo, e foi muito significativo, né? É muito bom, como eu disse antes, é muito bom quando a gente ouve do leitor que ele se empolgou com o conto, que ele começou a ler, que ele não conseguiu parar, que ele queria ver logo o final para ver o que ia acontecer, né? Que o conto provocou uma suspense, né? Que você não percebeu antes o que ia acontecer, só no final que você consegue ver o desenrolar da história. Então, isso, assim, é muito bom. Dá para perceber que a gente está no caminho certo, que esse é o caminho certo, né? E é um sonho. Eu só tenho que dizer para vocês que tudo que eu estou vivendo, esses 3 anos de AVEB, né, é um sonho, né? Desde adolescente que eu escrevo,
fui muito mal interpretada, muito... já fui motivo de risada também, né, pelo que eu escrevia, pelas coisas que eu escrevia, assim, não fui levada a sério em muitos momentos, mas, assim, hoje eu tenho vivido um sonho, né, hoje eu tenho vivido uma realização, né, de ver que a minha escrita, ela tem sido significativa, que a minha escrita, ela tem trazido reflexões, não só nos contos, mas também nas minhas poesias, né, dizer para Emerson, muito obrigado por ter compartilhado a minha poesia. Eu costumo dizer que o que a gente escreve não é só nosso, a gente tem que mostrar mesmo, a gente tem que deixar criar asas e voar mesmo por aí. Então, assim, muito obrigado, Emerson, por ter enviado a minha poesia aos seus amigos e seus diretores, né? E é isso aí. Espero poder contribuir mais com a minha escrita, espero que a minha escrita um dia seja tão significativa quanto é a escrita de vários autores que eu admiro e que eu gosto muito, como a Conceição Evaristo, como a Cora Coralina e como tantos outros escritores, como vocês também, que são escritores reais, que eu conheço, que eu convivo, que eu tenho a oportunidade de conversar e dialogar, né? Então, eu espero, sinceramente, que eu possa continuar levando reflexões como esta, que prenda o leitor, que faça o leitor querer realmente ler e chegar no final, que não seja apenas um livro que ele vai começar a ler e deixar lá de lado para quando der certo terminar, não. Que ele se queira literalmente comer o livro ou comer o texto até descobrir o final dele. Muito obrigada, que Deus nos abençoe, viu? Muito E até a bom. próxima. E até a próxima, iremos ver o próximo leitor. E daqui a 15 dias nós teremos mais um conto aqui do Espírito Natalino. Lembrando que vocês podem adquirir, ler todo o livro e optar por qual conto vocês querem ver o autor aqui falando sobre a sua história, que é muito interessante. É muito legal dizer que realmente temos 3 anos de AVEB, crescendo cada vez mais. Vamos aí para a nossa 10ª publicação, acredito eu, e ter esse momento de roda de leitura é muito importante. Eu já publiquei em outros lugares que eram até maiores e tal, e não aconteceu essa roda de leitura. Realmente era apenas um livro, quem comprasse lia e tinha a sua interpretação sobre a história. E eu vejo o quanto é importante disso, porque a gente vendo o autor contando como ele escreveu, a gente pode ter um outro olhar, e não é sempre que você vai ter essa oportunidade de ter um bate-papo com o autor. E realmente a gente vai indo de pouquinho em pouquinho, mas durante esses 3 anos nós crescemos muito. E se você gostou aí da nossa roda de leitura de hoje com a nossa grande autora, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar com todo mundo, com todas as pessoas, e fazer isso daí crescer cada vez mais, como nós fizemos no começo, e conseguimos, através de um grupo, construir uma família que cresce a cada dia mais. Realmente obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Tchau. Tchau.